Sobre essa super quarta, eu converso agora com o diretor de investimentos da Nomos, Beto Saadia. Tudo bem, Beto? Bem-vindo mais uma vez. Acho que não falamos ainda, então um feliz ano novo para você. Feliz ano novo, Muriel. É um prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso em te receber, Beto. Como é que você enxerga o cenário? Vamos começar falando do nosso cenário local aqui de Brasil. Tivemos o IPCA 15 mostrando aí uma projeção um pouquinho menor do que estava projetado. O que a gente pode esperar agora dessa reunião que já começou no dia de hoje, termina amanhã? Talvez aí um Banco Central brasileiro olhando com mais cuidado agora para esse IPCA 15, falando, talvez a gente tenha os dados que a gente pediu, ou não adianta fazer qualquer movimento sem ter o dado completo do IPCA. Perfeito. E é possível que eles olhem o IPCA 15, não é provável, tá? O IPCA 15 é mais relevante, ou o IPCA mais relevante vai ser o de janeiro cheio e até o de fevereiro, porque vai pegar exatamente a virada do ano, que é um momento importante onde a gente vê muitos reajustes típicos, né, de virada de ano, por exemplo, aluguéis, educação, principalmente. Então, a gente está muito curioso para saber como é que vai ser essa virada de ano e a gente estima que vai piorar um pouquinho a composição do IPCA, porque a inflação de serviços, como vocês bem mostraram, tá pressionada e talvez ela vá ser a última a cair, tá? Mas em relação agora ao Copom de amanhã, a gente deve procurar algumas pistas em relação a um início de afrouxamento monetário que poderia acontecer em março, tá? A gente não acredita que isso vai acontecer amanhã, a gente acredita que isso vai acontecer em março, mas a gente tem que ver algumas pistas no texto e até nos números se a gente encontra alguma coisa que possa dar esse caminho, como, por exemplo, aquela frase que foi emblemática do patamar atual da taxa de juros por período bastante prolongado. A gente não sabe nem o que é prolongado, nem o que é bastante. Então a gente quer ver de alguma forma como é que essa frase vai ser inserida ou se quer ser inserida no comunicado, justamente para poder entender como é que vai ficar ali o ritmo de afrouxamento, de queda de juros daqui para frente. Sabe, Beto, que um dia a gente viu o Gabriel Galípolo falar e a gente estava aqui no CNN Mania ao vivo, ele falando que ele adora guidance. E é curioso que talvez o fato dele adorar tanto guidance, ele não coloca o guidance porque ele precisaria seguir esse guidance. E realmente a gente vê esse movimento, pelo menos por enquanto, do Banco Central não fazendo qualquer movimento de colocar guidance para não ficar dependente de seguir esse guidance. Eu queria entender como é que você enxerga esse cenário, se talvez a gente possa ficar atento a uma sinalização. Se realmente a gente deve ter esse corte de 0,25 na sua percepção, só a partir de março nas discussões, se a gente vai ter a manutenção agora para essa reunião, mas mais do que isso, a gente espera e deve ficar atento ao comunicado, à ata, por exemplo, da reunião do Copom. O que a gente pode esperar desse comunicado, dessa ata? Talvez um guidance ou não, pelo que você já viu até agora? Exato, e eu tenho uma frase até mais legal, que é do próprio Galípolo, né? Ele diz que ele não é o Ronaldinho Gaúcho, tá? Ele não olha para um lado e toca para o outro. Ele gosta geralmente, de sinalizar antes de fazer algum movimento, fora, obviamente, algum contexto macro adverso que possa acontecer. Mas o que a gente está prevendo, né, é que a queda ela começa em março. E eu estou vendo algumas pessoas falando em abril, por exemplo, mas isso importa um pouquinho menos esse início de queda de juros. O que a gente está vendo como mais importante é qual é a taxa terminal, ou seja, como é que a gente vai finalizar o ano de 2026 e a que momento a gente vai parar e chegar nessa taxa terminal. É nesse caminho assim que a gente é um pouquinho mais rigoroso em relação ao mercado, tá? A gente espera que tenha um início de queda de 25 pontos somente. Eu estou vendo outras pessoas falarem em 50 pontos. A gente acha que vai ser uma queda inicial de magnitude menor. E faltando a partir de março somente 7 reuniões, a gente acredita que em todas essas 7 vão ter quedas muito brandas, né? Muito nessa linha aí de 25 pontos, o que levaria a taxa Selic ali para casa entre 13 e 13,25, que é uma taxa Selic ainda um pouco acima do que o mercado está esperando também. Eu acredito que com que tudo isso que se foi falado em relação principalmente ao efeito renda que está acontecendo no Brasil, né? O emprego está muito forte, a renda está muito forte. A gente vai ver ainda ao longo de 2026 os efeitos em torno de um impulso fiscal de 32 bilhões de reais vindo da isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até 5 mil reais. Então, isso vai se somar ainda a
aos serviços, por exemplo, que vieram forte, desculpa, ao varejo, que veio muito forte na última leitura, bem acima do esperado. Muita gente falou que foi uma antecipação ali do Black Friday, mas a gente acredita que tem mais coisa ainda nessas leituras, então a gente ainda acredita em pressões inflacionárias. Isso não justifica, obviamente, a manutenção da taxa Selic em março, na próxima reunião já de março, mas a gente acredita que vai ser uma queda de juros bem lenta, tá? Bem naquele estilo que a gente fala de um avião. Quando vai ter um avião, a diferença de um avião quando você está fazendo uma viagem internacional, que o início da aterrissagem, ele começa uma hora antes, né? Ele é uma aterrissagem mais devagarinho, que leva mais tempo, diferente de uma ponte aérea que o avião vai caindo assim até chegar numa pista pequena, uma queda mais rápida e mais aguda. A gente acredita que vai ser a primeira opção e essa vai ser a sinalização ROCs, tá, do Banco Central. Vai ser o início de uma queda assim como todo mundo espera, porém um caminho, uma trajetória muito mais lenta, até para não ter o mesmo erro que aconteceu em 2023, onde iniciou-se o ciclo de queda de juros, mas teve que voltar atrás por conta de novas pressões que não estavam no radar. Pois é, eu queria até entender, porque a gente tem como um todo esse cenário de eleição, que a gente sabe que pode movimentar bastante, a gente tem até uma injeção de pacote de bondade, que a gente tem falado por aqui bastante, que é um movimento por parte do governo federal de auxiliar a população que necessita nesse momento, pacotes da bondade que acontecem justamente no momento de eleição, de processo eleitoral, que a gente sabe que o governo Lula quer se reeleger, o quanto que isso pode também movimentar a inflação como um todo, mesmo a gente tendo uma taxa de juros alta. Perfeito. E a gente está vendo algumas coisas no radar que podem justamente gerar mais um pouco dessa pressão. Essa reforma essa isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 5.000, isso gera uma renda disponível em torno de 32 bilhões de reais, tá? Isso está acontecendo nos Estados Unidos também. É, Esse é um fator que a gente olha com uma lupa muito importante. A gente tem também o crédito consignado privado, os novos ajustes do Minha Casa Minha Vida, as tarifas sociais de energia. Então, a gente está vendo algumas coisas que podem, obviamente, ainda serem implementadas ao longo do ano eleitoral, que ainda. E tem também o mais importante, assim, que apesar de que acontece todo ano, então por isso talvez as pessoas falem menos, né? O próprio reajuste dos benefícios previdenciários de saúde e educação, isso também, por eles serem reajustados, obviamente, pela fórmula do salário mínimo e não tanto pela inflação, isso acaba gerando benefícios previdenciários e impulso fiscal muito forte. A gente tem visto isso ao longo dos últimos 4 anos com essa mudança de fórmula em relação a essa rubrica. Então, com tudo isso, a gente está vendo agora a balança de serviços ainda muito pesada, tá? A gente viu alguns componentes de alimentos industriais arrefecerem de preço no ano passado, mas isso foi muito por conta da questão do dólar, tá? O dólar se desvalorizou frente ao resto do mundo, isso contribui muito com alimentos, contribuiu muito com os bens industriais, principalmente aqueles bens que a gente chama de tradables, os bens comercializáveis, muito concentrado no eletroeletrônicos. Então, a composição do IPCA de 2025 foi uma composição muito ruim, ele ficou muito concentrado somente nas questões ligadas a dólar. Por conta disso, se a gente não tiver um dólar que veio ali de 6,20 no finalzinho de 2024 para, por exemplo, na casa ali dos 5,30, como fechou perto do ano passado, foi uma queda de 14, 15% ao longo de 2025, a gente não deve ver isso novamente em 2026. Por isso, esses desafios. A gente não deve ver, por exemplo, uma super safra, como a gente viu no ano passado, em relação ao setor agro. Então, a gente tem alguns riscos também. A gente está vendo ali o sistema Cantareira, que abastece os rios que escoam ali para a cidade da Grande São Paulo, também com dificuldade dos reservatórios em níveis críticos. Então, as bandeiras verdes, tarifárias verdes da ANEEL vão ser cada vez mais raras. Com tudo isso, a questão da gasolina, por exemplo, isso já estava, de certa forma, precificado, dado o preço do petróleo, mas com tudo isso, a gente estima que vão ter muitos desafios da inflação daqui para frente. Isso não justifica, obviamente, não significa que a gente não vai começar a redução dos juros, significa aquilo que eu comentei, de uma redução de juros bem mais suave, bem mais devagar,
tá? A cada 25 pontos, a cada reunião, eventualmente até pulando na reunião e parando ali na casa dos 13%, que é onde a gente estima, para uma espera, um aguardo de novos dados que possam acontecer e não, eventualmente, caindo abaixo de 13%. Lembrando que 13% não é muito longe daquele início de queda de juros que a gente iniciou em 2023 e teve que voltar atrás depois, aí chegando na casa dos 15%. Então, assim, a gente vai viver agora, ao longo do ano, só um ajuste. Lembrando que 13% ainda é uma taxa de juros muito alta, tá? Muito bem. Beto Saadia, diretor de investimentos da Nomus, obrigada mais uma vez, viu, pela conversa por aqui. Volte mais vezes nesse ano de 2026. Eu que agradeço, Muriel. Obrigada.